Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, dessa vez trazendo ele, que era tema recorrente aqui no nosso canal há alguns anos atrás, inclusive quando a gente fazia aqueles vídeos mostrando as incoerências desses grandes pastores aqui do Brasil. O Silas Malacheia, como a gente chamava carinhosamente, era um dos que era tema principal aqui do canal. Principalmente quando a gente via a mudança, conforme esse pessoal ia enricando, no discurso sobre a teologia da prosperidade. Ele tinha uma opinião, depois mudou. E assim como essa, que a gente tinha em vídeo aqui, eu acho que ainda tem no canal, nos vídeos mais antigos aí, logo no comecinho, tinha várias outras que a gente via que era por interesse próprio, Um homem que é um líder religioso. Só que, apesar da gente fazer esses vídeos, até brincar com o pastor Silas, a gente não é aqueles extremistas que eu não gosto do cara e por isso eu vou falar mal a vida toda, não importa o que o cara faça. Eu fico aqui de olho. Quando eu vejo coisas boas, quando eu vejo qualquer pessoa, seja quem for, fazendo coisas boas, eu acho que é digna de ser elogiada. E a coragem que o pastor, não sei por qual motivo, não sei se é Deus que tocou no coração dele, pode ser também, afinal de contas nós temos exemplos na própria Bíblia. Deus tocou no coração de reis perversos, como o rei da Babilônia mesmo, Nabucodonosor, cara cruel, sanguinário, e Deus fez ele cumprir o seu propósito. O cara lá se achando um próprio Deus e sendo usado, Porque Deus é assim, ele é Deus. Nabucodonosor era tão ruim que basta você olhar para esse chapéu dele, parece que alguém cagou na cabeça dele ali e intuiu, para ter a ideia da perversidade dele, Então não sei se é o caso do pastor Silas, mas é fato que de vez em quando ele aparece e realmente ele brilha. E esse é um desses momentos, na minha opinião, vou mostrar para vocês, um momento de coragem, um momento honroso, que merece, ser visto aqui e elogiado. Como eu disse, o canal não é só para falar mal, não é só para apontar coisas erradas que as pessoas fazem. Se tem alguém fazendo certo, então a gente precisa aqui apoiar. Então vamos ver juntos aqui, em seguida a gente volta para encerrar o vídeo. Para dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha, gente, pare para pensar. O ser humano que foi feito para ser livre e para dominar todas as coisas, é dominado por planta. O que é isso, pastor? O que é a maconha? Cocaína? Bebidas? O homem que foi feito para dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa Carta Magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa. A liberdade de expressão, que é fundamento do Estado democrático de direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão para todo mundo pensar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer para você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, com a conversa de fake news, tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão garantida pela Constituição que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, retirou o projeto de pauta. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão. Ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada
para cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, também não posso expressar o que eu penso sobre religião, sobre meus dogmas, minhas convicções. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Eu lamento que o que esse cara está fazendo nos últimos 2 anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele. E nós estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, calada, uma grande parte de senadores covardes e omissos, demais membros do STF calados e omissos com o que está acontecendo no Brasil. Só que eu tenho um texto da Bíblia que me norteia. O escritor aos Hebreus diz assim: essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem. Eu quero dizer à igreja, ao povo de Deus, eles estão muito preocupados com o crescimento da igreja evangélica. E porque a igreja evangélica saiu de 4 paredes e está se posicionando como cidadão desse país. Você sabe qual é a conversa que você não pode cair? Fica lá dentro da igreja. Não se mete em nada, não. Não tem nada a ver com a gente. Ei! Eu sou tão brasileiro como qualquer um. Eu e você temos direitos que não só a Constituição, mas a Bíblia, que é o livro de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, ele diz uma coisa: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Ele está falando de cidadania terrena. O apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele foi preso injustamente, ele invocou a cidadania romana. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 21, declara: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia não exclui a cidadania terrena. Eu vou te dar uma outra informação. Quando Deus levou o seu povo no Antigo Testamento para viver 70 anos no cativeiro da Babilônia, capítulo 29 de Jeremias, 8 instruções que Deus deu ao povo. Escute, povo de Deus. 6 instruções de caráter social. Uma instrução de caráter social e espiritual. E uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O alerta que eu quero dar à igreja é o seguinte: número 1, exerça a sua cidadania. Número 2, nós temos um poder que ninguém tem: o poder da oração. Derruba qualquer fortaleza, trava
qualquer demônio. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, para Deus nos livrar do caos econômico, político e social. Nós não podemos apoiar governos. Escuta a igreja, escuta, povo de Deus. Enquanto nós aqui no Brasil estamos orando pelos irmãos perseguidos, mortos, na cadeia, em países comunistas, como China, Coreia, Cuba, nós estamos aqui, ó Deus, tem misericórdia dos irmãos nas nações comunistas que estão presos e morrendo. Nós aqui, na maior cara de pau, estamos apoiando para presidente quem apoia esses canalhas comunistas. Qual é o nosso discernimento? Que vida espiritual é essa? Que a gente não discerne o que está acontecendo. Irmãos, tem mais, escute, eu vou encerrar. Tem mais de 100 brasileiros, escute, que estavam em frente ao QG do Exército em Brasília, fazendo manifestação pacífica, como diz o artigo 5º, inciso 16º da Constituição, que foram enganados e levados para um estádio. Tem irmãos nossos que estão há meses presos, sem ter uma prova de que estavam na baderna. O senhor Alexandre de Moraes mantém preso idosos, mulheres, homens, sem uma prova de que estavam fazendo baderna. Agora, pasmem, o general, chefe do gabinete de segurança do presidente Lula, Gonçalves Dias, 2 dias antes da baderna, comunicou às agências de informação que ia ter baderna. No dia da baderna, ele abriu a porta do palácio. Tem cheio de vídeos aí na internet. Por que seu Alexandre de Moraes não mandou prender o general? Porque está de conluio com esse governo. É injusto. Tem irmãos nossos que estavam em frente ao QG, que estão presos sem o devido processo legal. Eu vou declarar aqui profeticamente o que eu falei no vídeo que eu postei ontem. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos. Esse cara vai cair. Eu termino dizendo: Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus guarde a tua família. Deus abençoe teu pastor. Deus abençoe a igreja no Brasil. Deus livre o Brasil de aprovação de maconha, que é a porta para todas as outras drogas. Deus livre o Brasil de corruptos e de narcotráfico. Deus levante a sua igreja
com poder e autoridade. Você pode repetir após a minha fala? Repita após a minha fala. O Brasil é do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. A última, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, em um tempo de perseguição como essa, né, você precisa entender que uma pessoa na posição de Silas Malafaia, se eu aqui, um mísero youtuber, né, com um canal no Shadowban, limitado, paga um preço por falar certas coisas e mostrar certas coisas para vocês, aí então você multiplica isso por 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, e você vai ter uma noção do perigo que o pastor está tendo em falar esse tipo de coisa. Ora, o cara estava ali na frente da Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro, agora, 2023. Aconteceu agora isso. Era a 16ª edição. E ele organizou esse evento com o tema Liberdade de Expressão. E foi lá, de cara limpa e peito aberto, e bateu toda a real. Eu não tiro uma vírgula do que ele falou. Penso exatamente assim. Bateu a real diante do público. Óbvio que isso está repercutindo no Brasil todo. É um tapa na cara não só do cidadão brasileiro omisso, né, que vê tudo isso e diz, não, vou continuar fazendo o meu, vou fazer o que não estão vendo. Como também é um tapa na cara de todas as autoridades aí eleitas para representar o povo e por conta de estarem no meio de corruptos, em partidos de corruptos, estão naquela, não, espera mais um pouquinho, deixa o cara à vontade, porque ninguém está falando aqui contra poder nenhum, deixar bem claro, o Silas também não fez isso. O que todos nós pedimos e faz tempo é uma CPI lava-toga, que se investigue quem deve e que pague quem deve. Ninguém está falando contra poder nenhum. Nunca fizemos isso, nem apoiamos essa ideia. A questão é, cada surfista na sua praia, e não está acontecendo isso. Os caras invadem, você tem aí como Rondônia, o caso de Rondônia, a Câmara dos Vereadores aprova uma lei, a lei passa por todos os trâmites para ser aprovada, finalmente consegue, depois de muita luta, ser aprovada, aí vem um ministro, como o Fachin, e diz, não, eu acho que é inconstitucional, cara, fica na tua área, fica na tua, ninguém te chamou aqui, mas os caras vão. Isso está acontecendo por quê? Porque o parlamento é corrupto e não usa as suas ferramentas legais para frear, porque do jeito que tem para um, tem para o outro, justamente para que um não invada o outro. Mas os caras com o processo na gaveta, 99% desses eleitos têm alguma coisa ou estão no meio de algum que tem, e que tem influência, que tem poder sobre eles, então eles ficam na deles ali, fazem que não vê, né? Dão aquela runfada, hora né? Ficam revoltados, mas baixam a cabeça e deixam isso permanecer aí no nosso país. Quem já ouviu o ditado que por causa de um grito se perde uma boiada, é a mais pura verdade. Se você não impõe respeito, se você não exige o respeito, o agressor ele vai ficando sempre cada vez mais agressivo. Muita gente passou por isso quando era criança, né? O cara começa ali dando um empurrãozinho, aí você não diz nada, aí ele começa a debochar, começa ali a ridicularizar no meio das pessoas, né? Não faz mais só quando tá você e ele agora faz no meio de todo mundo, que é para as outras pessoas verem o quanto ele é o cara em cima de você. Ele começa a ficar cada vez mais opressor. E enquanto a pessoa não se impõe, né, muitas vezes por medo, o cara maior, enquanto ela não faz isso, o cara só aumenta essa opressão em cima da pessoa. E assim como crianças fazem, você acha que isso muda para alguns adultos? Você está vendo a prova num país que não. Então eu acho muito relevante, seria bom que outros canais também repostassem, né, o que o Silas Malafaia falou. Eu espero que ele não dê strike, acho que não, né? Mas se der também, fazer o quê, né? Encontro vocês daqui a 7 dias. Não seria nada estranho aqui pro canal, mas espero que não. Então é isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião, se você também pensa assim ou não também, deixa aí o teu ponto de vista. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!